Dia, meninos! Bom dia, todo mundo bem? Tranquilo? Vamos começar a nossa aula de hoje. E aí, galera? Como que vocês estão de quarentena? Estudando bastante? Vou dar só um tempinho aqui para deixar todo mundo entrar, né? Dar tempo de todo mundo entrar. Que bom, Matheus. Estudando bastante, né? Resolvendo bastante exercício, revisando o conteúdo aí, né? Então, meninos, vocês lembram que na última aula a gente estava falando sobre a distribuição eletrônica, né? E hoje nós vamos falar sobre tabela periódica. Galera, lembrando que qualquer dúvida no conteúdo, se vocês tiverem dúvida aí, vocês podem me procurar, pode procurar pelo direct do Instagram, prof_Arthur, que eu estou lá à disposição de vocês, ou se não, também pelo Instagram do canal Química Simples, que aí sempre que tiver um tempinho eu vou lá e respondo as dúvidas de vocês, certo? Então, não vamos enrolar muito, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre a querida tabela periódica, certo? Estou só aguardando aqui para dar tempo de todo mundo conseguir entrar aí na nossa aula. Beleza. Vamos lá. Então, nós estávamos falando na nossa última aula sobre distribuição eletrônica. E você já aprendeu aí fazer distribuição eletrônica, tá de boa essa distribuição eletrônica, né? Distribuição eletrônica, você aprende ela desde lá do 9º ano. Se você ainda tiver dúvidas nessa distribuição eletrônica, depois você me procura que eu te ajudo aí a resolver alguns exercícios sobre distribuição, algumas coisinhas aí sobre distribuição. Mas eu preciso da distribuição eletrônica para entender sobre a tabela periódica, né? A tabela periódica, ela foi uma maneira de organizar os elementos segundo as suas características, segundo as suas propriedades, certo? Na época antiga, né, lá nos filósofos, acreditavam-se que existiam apenas 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Só que com o passar do tempo, o número de elementos ele foi aumentando, né? Depois descobriram ali vários metais diferentes e chegou em Robert Boyle lá em 1600, você já tinha uma quantidade de elementos bem grande, já tinha por volta de uns 60 elementos. Em 1850, 1860, já tinham sido descobertos por volta de 80 elementos diferentes, né? E esses elementos, esses tipos de átomos diferentes ali, eles tinham que ser organizados de alguma maneira. Na verdade, não, eles estavam tentando organizar esses elementos de alguma maneira para ficar mais fácil de entender as suas características e suas propriedades. E aí, nós tivemos vários cientistas que procura pelo Instagram. O Matheus perguntou por onde procurar. Pode perguntar pelo Instagram, prof_Arthur, tá? Manda lá um direct com as dúvidas, que qualquer coisa eu te ajudo lá. Mas dando continuidade aqui, os cientistas começaram a tentar organizar os elementos e perceberam que alguns elementos tinham características semelhantes. Existe um cientista chamado Dobereiner, que ele chegou numa organização chamada de tríades, onde você tinha ali 3 elementos com propriedades, com características semelhantes. Nesses 3 elementos ele conseguiu fazer a tríade do lítio, que continha o lítio, o sódio e o potássio, que eram elementos diferentes, mas com propriedades semelhantes. Ele conseguiu fazer a tríade do oxigênio, do enxofre e do selênio, conseguiu fazer a tríade do flúor, do cloro e do bromo, né? Então ele conseguiu ali organizar alguns elementos que tinham características que tinham as propriedades semelhantes. Mas o primeiro cientista a falar realmente, a mostrar uma organização dos elementos, que é chamada de periódica, foi o cientista chamado Mendeleev, né?
Já ouviram falar de Mendeleev? O que o Mendeleev fez? O Mendeleev ele organizou os elementos em ordem crescente de número de massa, na verdade, de massa atômica. E quando ele fez essa organização em ordem crescente de massa atômica, ele percebeu o que é chamado de periodicidade. Gente, o que é uma coisa periódica, né? Se você for pensar assim, um dia ele é periódico? Qual que é o período de um dia? Não é aproximadamente 24 horas? É um pouco menos do que 24 horas, por isso que nós temos os anos bissextos lá, né? Mas aproximadamente 24 horas. O que isso significa? Quer dizer que de 24 em 24 horas, o dia se repete, né? Volta ali a Terra a girar em torno de si mesma a partir daquele ponto inicial, digamos assim. Então, uma coisa periódica é uma coisa que se repete de tempos em tempos. Então, as propriedades dos elementos, elas eram periódicas quando você organizava os elementos em ordem crescente de massa. Como assim, né? Propriedades periódicas quando organiza os elementos em ordem crescente de massa. Vou colocar aqui na tela, rapidinho, a tabela de Mendeleev, para vocês compreenderem melhor sobre o que ele quis dizer. Olha aqui a tabelinha de Mendeleev, né? Nessa tabelinha de Mendeleev, você tem aqui os elementos organizados em ordem crescente de massa atômica. Olha lá, o hidrogênio, que é o que tem menor massa, é o primeiro elemento. Aí a ordem crescente é da esquerda para a direita e de cima para baixo, está em ordem crescente. 1, que é o menor massa, aí aqui não tem mais nenhum elemento nessa primeira linha. Na segunda linha, a gente tem o lítio. O lítio tem propriedade semelhante ao do hidrogênio. Por isso o lítio está embaixo aqui, ó, está na mesma coluna que o hidrogênio. Então, observe esses elementos que estão numa mesma coluna aqui, ó. Esses elementos que estão numa mesma coluna são aqueles elementos que têm características, que têm propriedades semelhantes. Então, ó, ordem crescente de massa: 1, 7, 9,4, 11, 12, 14, 16, 19. Aí, quando chegou no flúor, que deu 19, o próximo, em ordem crescente de massa, tinha propriedade semelhante à do lítio. E depois, o próximo tinha propriedade semelhante à do berílio. O outro tinha propriedade semelhante à do bóron. E você percebe, então, que quando você coloca em ordem crescente de massa, depois de um certo tempo, as propriedades elas começam a se repetir, né? Então, esses elementos aqui, ó, que estão no mesmo grupo dessa tabela de Mendeleev, são os elementos que têm características, que têm propriedades semelhantes. E elas se sobrepõem de tempos em tempos, as propriedades. Ó, aqui a massa foi aumentando, chegou num ponto onde as propriedades começaram a se repetir. Depois chegou num ponto onde as propriedades começaram a se repetir de novo. Isso é uma coisa periódica. Esses são os períodos da tabela periódica. Passou um primeiro período, o segundo período as propriedades se repetem. Passou o segundo período, no terceiro período as propriedades se repetem. Passou esse período, no quarto período as propriedades se repetem de novo. Então, por isso que a tabela é chamada de periódica, porque de períodos em períodos as propriedades dos elementos elas se assemelham, elas se repetem. Conseguiram entender? De boas, né? Tranquilo? Mas existiam algumas falhas aqui na tabela de Mendeleev. E também teve algumas coisas que o Mendeleev conseguiu descobrir a partir dela. Primeiro, ó, tá vendo essa interrogação que está aqui no número de massa 44? É porque quando eu organizava em ordem crescente, vinha o cálcio, depois vinha o titânio. Mas o cálcio tinha propriedade semelhante à do magnésio e o titânio tinha propriedade semelhante à do silício. Cadê o elemento com propriedade semelhante ao alumínio aqui? Né? É porque esse elemento ainda viria a ser descoberto, né? Então, o que o Mendeleev conseguiu a partir da tabela periódica dele? Ele conseguiu raciocinar que alguns elementos ainda seriam descobertos, porque a tabela periódica ali ficava com algumas lacunas, né? Você pode ver que tem várias interrogações nessa tabelinha, que são elementos que seriam descobertos posterior a Mendeleev.
Na época, como eu falei, tinha por volta de uns 80 elementos. Hoje em dia tem 118, tem muito mais elementos. Esse elemento aqui que eu destaquei particularmente, ele é o elemento gálio, que foi descoberto depois de 1880. Não lembro mais exatamente o ano que ele foi descoberto, mas foi depois do Mendeleev criar a tabela periódica dele. Entenderam, meninos? De boa, né? Ah, faltou falar da falha de Mendeleev. Qual que era a falha na tabela de Mendeleev, né? A falha, uma delas está aqui, ó. Olha aqui o elemento, acha aí o elemento telúrio e o elemento iodo. Olha o telúrio e o iodo aqui, ó. Pera aí, não teria que ser ordem crescente de massa? Por que que o telúrio está antes do iodo? O telúrio deveria vir depois do iodo, porque é ordem crescente de massa, né? Então, peraí, tem alguma coisa errada aí. O telúrio tem propriedade semelhante ao grupo 6 da tabela periódica. E o iodo tem propriedade semelhante ao grupo 7 da tabela periódica. Mas o iodo tem uma massa menor do que a do telúrio. Como que ele pode vir no grupo da frente? O Mendeleev acreditava que existiam erros nas medições da massa. E por isso, ele acreditava que a tabela periódica dele estava correta, mas que a massa atômica que não estava correta. Ele acreditava que os cientistas, ao medirem a massa do telúrio e do iodo, eles não tinham uma alta precisão, então deveria estar errado a massa dos elementos. Só que o Mendeleev, ele criou essa tabela baseado no modelo atômico de Dalton. O que fala o modelo atômico de Dalton, meus queridos? O modelo atômico de Dalton fala que o átomo ele é maciço, indivisível, eletricamente neutro e tem uma forma esférica. E o que difere um átomo do outro de acordo com o modelo atômico de Dalton? A massa. Então, o que difere o átomo de telúrio do átomo de iodo, de acordo com o modelo de Dalton, é o fato deles terem massa diferente. Porém, futuramente, já agora no ano 1898, o modelo de Thomson descobre os elétrons. Depois, em 1910, por volta disso, o modelo de Rutherford, ele pensa ali em prótons e nêutrons no núcleo. O que caracteriza o átomo? É a massa dele ou é outra coisa? A gente falou sobre a identidade do átomo, que define o átomo. E o que define o átomo não é a massa dele. O que define o átomo, meus queridos, é o seu número atômico, ou seja, o número de prótons que existe no núcleo de átomo. Vamos mudar aqui a câmera rapidinho para eu escrever algumas coisinhas para você. Espera aí, deixa eu reiniciar a câmera aqui que ela deu uma travada. Só um instante, meninos. Bom, o elemento com... Pera aí, enquanto a minha câmera vai ligando aqui, porque o celular aqui que tá... Deixa eu só reparar uma coisa aqui. Meninos, esse elemento que tem número de massa igual a 44, ele viria a ser descoberto ainda e ele é o elemento gálio. Ele é o elemento gálio. Na época do Mendeleev, ele ainda não tinha sido descoberto. Pera aí, minha câmera deu boró aqui. Volta aqui para mim. Então, meninos, o querido elemento ali que faltou, foi perguntado, o elemento de massa 44, é o elemento gálio, que ainda viria a ser descoberto. Como eu disse para vocês, os elementos, o que define eles não é exatamente o número de massa. O que define os elementos, na verdade, é o nosso número atômico. Então, se você for pensar a realidade aqui, você tem lá o elemento, tipo assim, o carbono. Existe o carbono 12,
E lembra que esse 12 que está aqui em cima é o número de massa do carbono. Existe o carbono 13 e existe o carbono 14. O que define eles como sendo carbono? É a massa? É o número de massa deles? Não. O que define eles sendo carbono é o número atômico, que é o 6 que vem aqui do lado esquerdo. Ó. Esse número atômico que define o elemento, que identifica ele ser carbono. O número atômico, que é representado pela letra Z, ele equivale ao número de prótons que existe no núcleo de um átomo. E é justamente o número de prótons que vai caracterizar as propriedades dos átomos, e não o número de massa, igual o Mendeleev aqui acreditava. Mas o Mendeleev não tinha nem como ele saber de número atômico. Na época, o número atômico não tinha sido descoberto, né? O número atômico ele vai ser descoberto com o Rutherford, né? A partir da ideia de prótons existentes no núcleo de um átomo. Um cientista conseguiu fazer de forma rápida a medição do número de prótons no núcleo de um átomo a partir da difração de raio-x sobre os núcleos atômicos. Esse cientista que conseguiu fazer isso, ele é chamado de Moseley. E aí o Moseley, ele passa a fazer uma nova organização dos elementos. Ao invés de organizar os elementos em ordem crescente de número atômico, de número de massa, ele passa a organizar os elementos em ordem crescente de número atômico. E aí, quando ele organiza os elementos em ordem crescente de número atômico, ele consegue corrigir as falhas que existiam na tabela de Mendeleev. Porque o telúrio, o número atômico do telúrio, meninos, é 52. E o número de prótons no iodo, ele é igual a 53. Então, você conseguiu agora corrigir a principal falha. Essa falha aqui é a mais evidente, mas existem outros elementos na tabela de Mendeleev que também ficavam invertidos na massa, né? Mas essa aqui é a falha mais comum. Então, quando você organizava eles em ordem de número atômico, o telúrio tinha um número atômico realmente menor do que o número atômico do iodo, apesar do iodo ter uma massa menor. Peraí que teve uma dúvida aqui, deixa eu ver. Ah, tá. A massa do galho é 69,7. Então, o galho, na verdade, é esse elemento aqui, ó. Eu que errei, tá? Mas o galho, ele está na mesma família do alumínio. E quando eu falo aqui a massa sendo 68, é porque não tinha valores certinhos, né? Você não sabia exatamente o valor da massa dos elementos. Aqui 44 é outro elemento, não lembro de cor, tá? Então, o galho eu sei que é da mesma família do alumínio, eu achei que era esse daqui, mas eu confundi. O galho é o de massa 68, ele fica entre o zinco e esse elemento aqui que seria 72. Mas como ele não sabia exatamente que elemento era, ele não conseguia descobrir a massa exata do elemento. Ele colocava uma massa média, né? Ele colocava a média entre esses dois intervalos aqui para pensar em Eu qual acho que é o provável. escândalo. Como que é? Aqui é o Acho que escândio, é o né? escândalo. 44. No caso aqui na tabela periódica está a massa 45, mais aproximado é esse. Deve ser o escândio mesmo. Mas o galho seria esse aqui, então, ó. Eu que confundi. Na tabela periódica atual, o escândio realmente ele tá, o escândio não, o galho está na mesma família do alumínio. O escândio na tabela periódica atual, ele não está na mesma família que o alumínio, mas ele tem algumas características semelhantes ao alumínio, sim. O fato do NOx dele ele poder ter NOx 3+, também é uma dos fatores semelhantes. Mas hoje em dia a tabela periódica já é diferente, a organização dela, e é uma organização melhor. A gente consegue associar elementos com propriedades mais semelhantes hoje em dia do que era nas propriedades dos elementos antigamente. Por exemplo, na tabela periódica atual, esse Ma aqui, ó, ele não pertence à mesma família do oxigênio, do enxofre, do selênio e do telúrio, nem o crômio. Eles estão em famílias diferentes. Mas, assim, o cromo, apesar de ser um metal, ele tem uma característica lá de formar um NOx parecido com o do enxofre, mesmo não estando na mesma família. Então, tem algumas propriedades que ainda se assemelham,
mesmo eles não estando na mesma família. Mas, como eu estava falando, a organização dos elementos hoje em dia ela é baseada no número atômico. Vamos pegar uma tabela periódica atual para você entender isso. Ó, espera aí. Aqui, deixa eu só limpar a nossa tabela periódica antiga aqui. Eu vou colocar meu rostinho lá no cantinho. Arrasta meu rostinho lá para o cantinho para não ficar na frente da tabela. Então, a tabela periódica atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o elemento de maior número atômico, que é o elemento de número atômico igual a 118. A nossa tabela periódica, aqui você pode ver o telúrio e o iodo, ó, 52 e 53. Cada elemento ele tem um número atômico diferente e é justamente esse número atômico que define ele como sendo aquele elemento, né? Então, você pode perceber que o carbono, número atômico igual a 6, ele tem 6 prótons no núcleo e ele pode ter diferentes valores de massa, mas na tabela periódica você vai ver uma massa média desses elementos. Ele coloca aqui o... Peraí, ele não me deu uma... Deixa eu voltar aqui. Achei que ele ia mostrar a massa atômica, mas a massa atômica é uma média entre os vários carbonos que nós temos na natureza, que é o carbono 12, 13 e 14. Agora, rapidinho, para a gente entender melhor aqui sobre essa tabela periódica atual. Olha lá. Na tabela periódica atual, nós temos 7 linhas. As linhas que estão representadas aqui na tabela periódica, elas vão ser chamadas de períodos. E esses períodos, eles representam o número de camadas eletrônicas ao redor do núcleo do átomo. Então, dependendo do número de níveis eletrônicos, você consegue identificar o período do elemento, né? Olhando aí o período pelo número de camadas. Todo mundo que pertence ao primeiro período tem apenas uma camada eletrônica, que no caso o primeiro período vai ser apenas o hidrogênio e o hélio. Todo mundo que pertence ao segundo período vai ter 2 camadas eletrônicas, que no caso é o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor e neônio. Terceiro período tem 3 camadas eletrônicas, o sexto tem 6 camadas, o sétimo tem 7 camadas, então você já entendeu que o período ele identifica o número de camadas eletrônicas. E você percebe na tabela periódica que ela tem 18 colunas. Essas colunas da tabela periódica, ela vai identificar os elementos que têm propriedades semelhantes, como a gente já tinha visto na tabela de Mendeleev. Se eu pegar aqui o boro, o alumínio, o galho, o índio, o tálio, né, eles são elementos que têm características, propriedades semelhantes. Então, os elementos que pertencem a uma mesma coluna, eles vão ter características, ou seja, propriedades semelhantes. Agora, para você entender melhor, deixa eu escrever algumas coisinhas aqui, rapidinho. Espera aí. Deixa eu só abrir a câmera aqui, porque o celular deu... Ai, espera aí.